Nós vamos continuar falando agora a respeito de mercado de milho. A gente abre falando um pouco mais a respeito de milho. Tem tudo a ver com esse produtor mato-grossense ou paranaense que trazia a reportagem anterior ao do Pacheco, mas principalmente falando um pouco a respeito do que está rentabilizando esse produtor, esse agricultor de milho. Isso porque a gente tem observado o movimento de mercado, a precificação e o comportamento desse produtor. Para falar a respeito deste assunto, deste tema, nós vamos conversar ao vivo agora com Roberto Rafael, pela internet, que participa dessa edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Roberto, obrigado pela sua participação mais uma vez. A pergunta vai ser bem direta, que eu vou começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Milho está rentabilizando, né? Esse produtor de milho brasileiro no momento. Como é que está esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde, um prazer estar falando contigo, uma honra estar com vocês e com todos os ouvintes do Canal do Boi, da Agricultura BR. Nesse momento o mercado vem subindo, né, Fabiano? Então, já faz isso, nós estamos há uns 45 dias, sei lá, quase 2 meses, o mercado vem subindo, né? Teve realmente aí durante um período da safrinha, onde o produtor estava com muita dificuldade, aí na metade da colheita da safrinha deste ano aí, o produtor já começou a segurar, mesmo sabendo que era uma boa safra e tal, mas conseguiu dar conta de estar armazenando seu produto, o mercado ficou um pouco estabilizado, aí depois veio a questão climática. Aí, nessa questão climática, foi uma onda que, vamos dizer assim, a classe produtora pegou e ficou desde lá até então na crista da onda, acreditando nessa questão do problema climático, os atrasos das chuvas que nós estamos falando, né? Isso deve atrasar um pouco a safrinha de milho, mas não muito, né, que vem atrapalhar, mas a gente vai ter uma safrinha um pouco deslocada para ser recebida no ano que vem. Se a gente teve um volume até bom no mês de maio, junho, talvez a gente tenha que falar mais agora no mês de junho, ano que vem, que nós vamos começar a receber a safrinha de milho, né? Então, isso foi um fator. Fora isso, nós também tivemos o câmbio, né, que ontem nós chegamos a bater até 5,70, né? E o produtor acaba deixando um pouco seu produto como uma reserva de valor, vendo esse efeito do câmbio aqui no Brasil, que está vindo por conta de fatores internacionais, que o câmbio lá fora tem subido frente a todas as moedas, mas também os fatores políticos e econômicos aqui no Brasil, tá certo? Então, eu diria que para o produtor, hoje, eu acredito que ele está com uma margem positiva, mas o que a gente percebe é que o produtor, neste momento, nós temos muito milho físico, mas o disponível comercial está baixo. Ou seja, esse preço para ele mesmo, talvez na maioria das regiões, ainda está, na verdade, para quem teve uma produtividade boa, está dando uma margem positiva, o produtor ainda não tem muito interesse na venda e a gente, mesmo tendo um cenário de que a exportação está praticamente fora do mercado, aí, porque ela não está conseguindo preço aqui no Brasil, nos Estados Unidos hoje o preço é muito melhor do que no Brasil e na Argentina, então a exportação, mesmo estando fora do mercado, praticamente, o volume de milho que nós estamos tendo no mercado interno, nesse momento, disponível, né, não físico, ele está sendo insuficiente para atender a demanda e com isso os preços vão subindo diariamente, né? Então hoje a gente já fala aí B3 quase em 69 reais, batendo 68,99. Os preços no mercado físico aqui em São Paulo, B3 é base Campinas, né? O preço do mercado físico do estado de São Paulo, para chegar aqui na região consumidora, ele já chega em uma faixa aí de 70 reais, e também o milho de fora do estado, hoje ele está bem pressionado. Ontem estava o mercado estável, mas uma ausência, e diria que hoje até o milho de fora do estado ele está até um pouco superior do que os parâmetros de preço do estado de São Paulo. Então, nesse momento, o produtor tem margem, mas não é o que ele quer. Ele está buscando mais. Certo, vou até citar aqui um colega meu aqui do Canal do Boi, que é produtor rural, que é pecuarista, e essa semana ele falou para mim o seguinte, comentou o preço do milho e disse que se ele tivesse produzindo milho, ele não venderia agora. Né? A gente falou um pouco a respeito dessa comercialização e eu quero saber de você, qual que seria o momento ideal da venda desse milho, no qual o produtor, inclusive, tem feito alguma reserva em alguns estados. Fabiano, assim, eu acho que depende de cada produtor,
né, a necessidade, às vezes, de formar caixa, ou uma necessidade de espaço. O que nós estamos vendo que, nesse momento, quem está com milho, principalmente, o maior volume de estoques hoje está na mão de produtores que são produtores de fazer safra de verão soja e safrinha de milho, tá? Ou sorgo. Então, assim, esse produtor, ele é um produtor capitalizado, né? Então ele tem condições de segurar, que é o que ele está fazendo nesse momento, né? Então, assim, é um mercado que ele está muito interessante esse ano, porque a gente tem um volume baixo das exportações. Para se ter uma ideia, a gente chegou no acumulado aí até setembro de 19 milhões e meio de toneladas, sendo que ano passado era 28 milhões de toneladas, mas a gente já esperava essa diminuição da exportação, né? Nós devemos ter aí mais 6 milhões de toneladas esse mês, então a gente vai chegar aí um pouco acima de 25. Os números que eu estou trabalhando hoje é chegar uma exportação na faixa de 36 a 38 milhões de toneladas, mais aí para 38 milhões de toneladas, né? Então isso vai deixar um estoque de passagem suficiente para atender a demanda, né? Sim, a gente tem a questão do atraso da safrinha, vamos ver o quanto isso pode também impactar, porque é mais dias que esses estoques têm que perdurarem até a chegada da safrinha. Então, assim, o produtor, nesse momento, ele vai ter que ver muito aquilo que ele precisa, né? A questão de espaço, eu acho que é bom a gente frisar, cada ano a gente vai aprendendo um pouco mais, né? A questão do espaço, ela vai surgir a qualquer momento, né? Mas o interessante é que, na verdade, para a abertura para a soja, né? Do espaço nos armazéns. Mas é interessante que, de repente, a gente está, primeiro, este ano, o meu sentimento que houve um investimento, ou todo ano tem um investimento, principalmente em fazendas, em silos, né, para armazenamento da safra do produtor. E a gente também está, uma matéria que eu vi, isso aí foi acho que em julho, em maio nós tínhamos batido recorde de importação de silos bolsa. Então, esse produto que não está vindo, e pode ser até que o produtor segure, vai acompanhando o mercado, evidentemente, né? Ele pode estar em silos bolsa agora, ou até daqui a pouco ele tirar dos silos e voltar dos silos bolsa para receber a soja. Isso tem sido um diferencial do mercado, que eu acho que é difícil alguém saber o quanto que é isso. Então, a gente imaginava que ia ter uma necessidade de colocação de produto no mercado até para já se pensar a abertura de espaço, e principalmente por contas que o produtor precisaria pagar, mas ele não está vendendo a exportação, está com uma oferta restrita para o mercado interno, então assim, não está precisando, né? Então, esses preços têm subido e a gente sente aí o produtor, nesse momento, ainda querendo um pouco mais, né? É muito comum, às vezes a gente fala assim, vou dar um exemplo, o milho está 58 em determinada região, eu falo, eu quero 60, aí bate 60 e fala, não, eu quero 62. Então a gente vai escutando muito, é lógico, ele vai sentindo isso. E a gente também não pode negar que hoje o milho é uma reserva de valor por conta da questão câmbio, né? Então ele vê os câmbios subindo, então pode ter uma sensação de preços melhores. Agora, o produtor tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos diante de uma safra enorme nos Estados Unidos, um estoque de passagem é ainda muito bom, né? Um pouco abaixo de 50 milhões de toneladas, que é a previsão para finalizar na safra comercial dos Estados Unidos, que é 31 de agosto do ano que vem. E ele hoje, o mercado já trabalha até abaixo na verdade, está 4,6, né? Ele chegou a trabalhar um pouco abaixo dos 4, e há uma tendência até de Chicago cair um pouco. Mas o fato é que o produtor brasileiro ele não está mirando nesse momento, porque ele não faz exportação. Muito pouco. Às vezes a exportação vem, faz um grande volume, mas a gente tem percebido uma ausência cada vez maior da exportação, né? Porque não consegue colocar preços competitivos lá fora com o milho do Brasil. Então, nesse momento, o produtor está conseguindo segurar a sua oferta e o milho vem subindo, né? Aqui você falou das exportações também, e eu vou lembrar os números que foram apresentados pela Conab, primeiro levantamento da safra 24 e 25, ela trouxe uma área estável, era esperado, a gente esperava até que pudesse vir menor essa área total de milho no Brasil. No primeiro levantamento, que considera só planilhas, trazendo uma alta ali de 3, alguma coisa por cento acima da safra passada, mas com uma participação de exportação menor, né? Chegando a 36 na 23, 24, ficando em 34 milhões na 24, 25.
né? Isso também pode ter muita relação com a oferta norte-americana. Mas esses números que a Conab apresentou, que devem mudar muito, eles servem como um parâmetro atual para enxergar como que o produtor está interpretando o mercado do milho também? Eu acho que não, tá, Fabiano? Porque, na verdade, os números da Conab, somente de. Não, em termos de produção, tá, acho que mais ou menos alguma coisa. Esperava até um pouco menos em termos de produção, como você bem falou, mas está praticamente uma produção em linha, área e tal. Enfim, para a safra de verão. Safrinha, também uma boa produção, onde vai ser suficiente para a gente exportar. Os números da Conab de exportação desse ano é 36 milhões, e para o ano que vem ela fala em 34 milhões de toneladas, né? Então, ainda nós tivemos o excedente para exportação, mas estão diminuindo esses excedentes, né? Então, é um detalhe importante frisar o seguinte: estão diminuindo, inclusive, que a gente não podemos esquecer, acho que a gente já falou sobre isso, que a salvação da lavoura, em termos de em cenário de demanda, está sendo o setor de etanol. O setor de etanol, ele deve terminar esse ano com alguma coisa ao redor de 17 milhões e meio de consumo de milho, tá? E o ano que vem deve ir para 19 milhões e meio. A projeção para 2030 é 30 milhões de consumo, né? Então, só para você ter uma ideia, esse ano aqui o consumo de etanol representa quase 21% do consumo de milho no Brasil. O ano que vem passa de 22%. Então, o setor de etanol é um setor que nesse momento tem ajudado, inclusive, a melhorar os preços para o produtor. Por quê? Ele, além de comprar produto para consumo, tá, ele tem que comprar produto para fazer estoque, porque a maioria das indústrias de etanol estão principalmente aí nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, principalmente. Então, eles têm que formar estoque, né? Então, eles precisam de um capital de giro enorme, tem que ficar formando estoque para ficar com um produto até a entrada da nova safrinha do ano que vem. Ele não pode deixar sair esse produto, senão ele tem que acabar trazendo milho do sudeste ou do sul do país. Então, enfim, tem ajudado muito nessa questão. Os números da Conab e do USDA, para mim, acho que eles não são parâmetros, porque acho que a maioria das consultorias que nós temos no mercado mostram números superiores. Nós vamos ver números entre estoque de passagem de 10 a 15 milhões de toneladas, até 20 milhões de toneladas, tá? No mercado, sendo que a Conab e o USDA falam em 5 milhões de toneladas. Se esse número fosse verdade, esses 5 milhões de toneladas que Conab e USDA estão esperando, o milho não era para estar em 70, como está chegando agora, tá? 69, 70. Ele já era para estar beirando alguma coisa perto de 80. Porque ele hoje, nesse momento, ele trabalha um preço um pouco acima da paridade de exportação, tá certo? Exportação, vamos falar que seria alguma coisa hoje para nível de 68, 69, né? E eles não conseguem comprar, eles teriam, talvez saísse esse negócio na faixa de 73, 74, então tão distante, né? Então, o mercado interno está pagando mais que a paridade de exportação. Mas se tivesse esse nível de estoque que estão falando, o milho já teria que chegar próximo da paridade de importação, tá? Caminhando, né, para isso, falar, então não sei quanto estaria, mas se os números da Conab e da USDA, do USDA fossem verdades, e eu tenho certeza que a maioria dos consumidores, consultorias e até talvez alguns produtores têm essa leitura que não é isso, né? Então, esses preços, se fosse isso, estariam muito mais altos, como eu estou citando. Então, assim, a gente, na verdade, se for falar de outras consultorias, fala de só passagem de 10 até 20, aí tem que interpretar como é que vai ser cada informação e o balanço de oferta e demanda que vai chegar para o ano que vem. A gente está trabalhando aqui com números próximos de 19, 20 milhões de estoque de passagem, e que vai ser suficiente para a gente chegar aí, meus números que eu fiz, inclusive, recentemente, em 31 de maio do ano que vem, com 15 milhões de toneladas, tá? De estoque. Então, na entrada da safrinha, tá? Agora, nós estamos trabalhando com um número um pouco mais alto do que a média do mercado. Isso baseado em algumas pesquisas, principalmente de entidades produtoras, que nos forneceram informação, estoque de passagem dessa safra aqui que tivemos, né, da anterior. Então, assim, Fabiano, é isso que o produtor vai ter que se apegar, porque a questão preço está ligado exatamente sobre a questão que tem de oferta e o que é o estoque de passagem, tá? Então, nesse momento, a leitura do mercado, principalmente produtora, enxerga mais níveis mais apertados, então está segurando. E tem essa questão do etanol, tá certo? E tem essa questão da capitalização do produtor. E aí vamos ver. Agora também tem um outro detalhe agora nesse momento.
temos boas chuvas, o produtor ele vai estar, nesse momento, mais atrás da porteira, pensando no trabalho de campo, e ele esquece um pouco a comercialização. Então, tudo isso está ajudando os preços a subirem. Tá?